Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tá? Você tem que entender qual é o seu stack, quantas fichas você tem, qual a sua posição de mesa, tá? E quais as cartas que você tem. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para saber se você vai fazer uma jogada ou não. Porque muitas vezes você tem muita ficha, o cara que tem muita ficha, ele fala, tem muita ficha, eu posso ir no jogo com valete 3. Porque eu tenho muita ficha, se eu perder e tal, você está fazendo um mau negócio. Não é porque você é milionário ou tem muito dinheiro que você vai a uma padaria sem saber fazer pão. E jogar dinheiro fora. Entendeu? Então, você vai usar essa informação para poder tomar a melhor decisão. Então, você vai fazer uma jogada de acordo com o seu stack, com a sua position, e com as suas cards, fichas. Essa estratégia eu dei o nome dela de SPC, não é o Serasa, calma aí, não é o Shop para contrariar também. Então, fica muito fácil de você decorar. Como é que eu faço uma jogada de poker? Qual é o meu plano de jogada? Vou usar o SPC, stack, posição e cartas. E aí, de acordo com o stack que você tem e a posição que você tá, decide jogar aquelas cartas. Um exemplo, tá? Se eu tenho Ás e 4 e eu sou o primeiro a jogar, e eu tenho um stack bom, ok, não é um stack muito grande, mas é um stack bom, certo? Aí eu vou olhar para minha posição, eu sou o primeiro a jogar, isso a gente chama de under the gun, que é o UTG, certo? Então eu falo, ó, stack, ok, cartas por último, stack, ok, posição, pior da mesa, vermelho, cartas, As e 4, fold. Você já fez um exercício, você já descobriu que se você deve jogar essa mão ou não, de acordo com stack, position and cards. Muito simples de aprender a partir daí. E daí evoluir. Agora, exemplo, você recebeu um par de 8 e você é o primeiro a jogar. A gente sempre mede a nossa quantidade de fichas por big blinds. Que como os blinds vão aumentando, conforme dá aquelas 2 horas do campeonato ou 10 minutos online, as cegas aumentam. Então o blind é 100, 200, 150, 300, 200, 400, senão o torneio não acaba, né? E aí, quanto tempo que aumenta isso aí? Vai variado? Cada torneio tem o seu. Tá. Então, por exemplo, no main event do WSOP, como eu estava falando, o blind é de 2 horas. Então tem 120 minutos cada blind. Aí você pode pra sentar aumentar? você pode senta na cadeira lá, entendeu? Pede um Philip Mid. A gente não faz isso jogando. Depois do jogo. E avalia seus oponentes, que é muito importante você avaliar contra quem você está jogando antes de jogar. Obviamente, você vai fazer jogadas matematicamente favoráveis, né? Mas estudar o oponente é muito importante. Entendi. E aí imagina que você tem o par de 8 lá no TG, que eu estava falando. Par de 8. Primeiro a jogar. Aí você tem um stack de 50 blinds, confortável. Você tem bastante fichas, né? A sua posição é a pior, mas seu stack, sua quantidade de fichas e as cartas que você tem, justifica você entrar no jogo. Uhum. E aí é onde a gente vai entrar na estratégia de bet sizing, que é o valor da aposta. Uhum. Então, às vezes, de acordo com a mesa, você aposta 2 vezes o blind, 2 vezes e meia o blind, 3 vezes o blind. E aí vamos entrar numa estratégia muito vasta, porque o poker é o esporte da mente, é o esporte dos esportes. Tem detalhes e detalhes. Você tem na sua cabeça as estatísticas, assim? Tenho. Você decorou tudo isso, assim? Decorou não, você tem que calcular na hora, mais ou menos, né? Isso, mas a prática e o estudo, né, aliado, o poker é exatas e humanas, 50-50. Você tem que ser muito bom em exatas e muito bom em humanas, certo? Para você poder jogar. Ler o teu oponente. Isso. Se for muito bom para um lado, você pode ter seu jogador vencedor, mas não vai ser o jogador completo, tá? Existem muitos, assim como estilo de jogo. Tem jogadores que têm estilo de jogo bastante tight, que joga duro. O cara nunca entra na mão ou joga menor quantidade de mãos. E tem aquele cara que joga muitas mãos também, que gosta de se expor mais no jogo, que lê melhor, joga melhor pós-flop. Ambos são vencedores, né? Existe um número aí estatístico onde você tem que navegar para ser lucrativo. Hoje a gente sabe disso, com inteligência artificial. Mas todos são vencedores. O jogador tight, ele pode ser vencedor. Jogador muito agressivo, que a gente chama de agro ou maniac, né? Que é o maninho que gosta de entrar em todas as paradas, né? Paga todas para ver todos os flops. Esse jogador também ele pode ser vencedor, né? Se ele souber usar a imagem dele, principalmente. Eu sou mais assim. Você é mais loucão, né? Mais maniac. Eu percebi, não, brincadeira. Não, porque tá nos seus olhos. É porque a minha fraqueza é demonstrar meu jogo. Então eu tento, no meu jogo, não demonstrar muito como eu sou. Aí, olha que estratégia bonita. Você quando vai para o campeonato presencial, porque eu lembro que o Helmut,
Ele metia os capuz, óculos escuros, ficava todo pra ninguém ver a cara dele e tal. Como é que você faz nos torneios? Bom, vamos falar sobre essa questão de 2 parâmetros. Primeiro, vamos falar a questão técnica, tá? Eu como treinador, tá? Como mentor. Recomendo às pessoas que estão jogando pelas primeiras vezes utilizar óculos escuros, essas coisas e tal. Simplesmente não é para ela dar tel, né? Passar a informação dela. É simplesmente para ela poder captar a informação dos outros jogadores sem ser percebido. Isso é uma coisa muito boa, porque você consegue captar informações e as pessoas não sabem que você está olhando para ela, né? E você está captando essas tels, além de se proteger um pouquinho também, tá? De acordo com você vai evoluindo, eu usava óculos no começo, um pouco mais. De acordo com quando você vai evoluindo, você vai deixando isso para lá, porque eu uso isso hoje como fake tel, né? Eu tento pegar o meu oponente, dar um tel para ele que ele acha que ele vai me pegar esse tel, e eu, na verdade, estou enganando ele para ele fazer justamente o que eu quero que ele faça no jogo. E isso a gente chama de metagame. Então é um jogo mental do mais alto nível. É o que eu acho que você acha que eu acho, que você acha. Então o jogo ele fica numa posição mental muito, muito, muito louca, né? Principalmente no nível lá em cima. Então às vezes as pessoas não entendem, falam assim, pô, como esse cara deu all-in de Ice 4? Tudo isso de ficha, tudo isso de blind. Não. Deu all-in pro cara blefar. Ele achou, blefando, né? Achou que o cara ia dar fold quando ele fosse all-in e na verdade ele errou, o cara tinha par de rei, pagou, ele foi eliminado do torneio. Tá na conta, é probabilidade. Você tem que ter esse tipo de jogada no seu arsenal de jogadas. E aí, vou dizer sinceramente, no passado, eu acho que eu lembro algumas vezes que eu parei de usar. Recomendo as pessoas usarem no começo para se protegerem, né? E avaliar as pessoas. Lembro que tinha um acordo com a marca de óculos, aí eu comecei a usar óculos um pouquinho, para falar a verdade. E depois eu parei de usar óculos, porque o óculos também não me ajudava muito no ambiente fechado, no ambiente escuro. Fica ruim de ver também, né? Ficava um negócio meio assim. E aí eu comecei a usar alguns óculos, esses óculos que acabam banindo esses raios de televisão quando eu estou fazendo a live. Então, vira e mexe, eu ponho esse óculos para descansar minha vista, porque às vezes fica pesado, muitas horas jogando. Mas não sou de usar óculos e recomendo quem está começando a jogar para poder se proteger. Isso